Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, no seu capítulo de número 6. Enquanto os irmãos acham aí, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Keile, está aqui, é a mulher mais linda do mundo. Essa aqui, irmãos. No colo dela está o menino mais lindo do mundo, que é o meu filho também. O meu amado desceu aos seus jardins, aos canteiros perfumados pelas especiarias, para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Salomão, escritor de 3 livros sagrados, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, escritor de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, 2 salmos, uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Há quem diz que a ordem dos seus livros escritos foi o primeiro livro, o livro de Cantares, que ele estava na sua juventude, um moço que se apaixona com muita facilidade. E o segundo livro escrito por ele seria o livro de Provérbios, uma sabedoria extraordinária. E o último livro escrito por ele seria o livro de Eclesiastes. E se nós lermos 3 livros, a impressão que dá é que os escritores são totalmente diferentes. Porque Salomão foi um homem festivo e um homem que teve 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E esse mesmo homem que teve 1.000 mulheres, ele escreve dizendo que o homem tem que fugir de muitas mulheres. Se 1.000 mulheres não é muito, eu não sei quanto é. Ele chega a escrever de que é melhor o homem ir a um velório do que ir a uma festa. É porque nós temos que entender que os 3 livros fazem parte de 3 períodos diferentes da vida de Salomão. No seu primeiro livro, que é o livro de Cantares, ele é um homem que age pela emoção. Já no seu segundo livro, o livro de Provérbios, um livro poderosíssimo, que há quem diz que se nós lermos o livro de Provérbios e obedecer todos os pontos que Salomão nos ensina, quando nós terminarmos o livro, nós estaríamos ricos. E eu não digo rico espiritualmente falando, eu digo financeiramente falando, de tão poderoso que é o livro de Provérbios. E agora ele escreve o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes é totalmente diferente, que ele já começa o livro dizendo que tudo é vaidade. Ele já está nos seus últimos dias de vida, então agora ele age pela razão. Quando ele diz que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa, ele está falando sobre os ensinamentos que você tira ao decorrer da sua vida. Porque você não vai a uma festa pensando na conta que você vai pagar amanhã. Você não vai para uma festa pensando no boleto que você tem para pagar no outro dia seguinte. Você vai para uma festa para aproveitar o momento, sem pensar nas consequências do dia seguinte. É por isso que tem pessoas que vivem uma vida errada, e ele não pensa no dia de amanhã, e ele enche a cara e no outro dia acorda vomitando, passando mal, e ele diz, não bebo nunca mais. E semana que vem está bebendo de novo. É porque a festa e o momento não deixa com que as pessoas pensem nas consequências que pode acontecer. Quando Salomão ele diz que é melhor ir a um velório, ele está dizendo sobre os ensinamentos. Se você foi em um velório de um moço que morreu porque atravessou a rua sem olhar para o lado, quando você sair daquele velório, você não vai mais atravessar a rua sem olhar para o lado, porque você sabe a consequência que tem esse ato. Só que nós queremos falar sobre o primeiro livro que ele escreve, que é o livro de Cantares. E eu peço que você dobre a sua atenção para nós entendermos um pouco desse livro. O livro de Cantares conta a história de um moço e uma moça completamente apaixonados. E essa história ela começa no livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Quando Davi, o rei de Israel, ele está passando por um período de hipotermia, um processo de hipotermia, que é o momento em que o calor do seu corpo se esvai e ele começava a tremer de frio. E ele tremia muito, e fora trazida uma mulher lá das terras de Sunem, por nome de Abisag. Como é que era o nome dela? Abisag era o nome da moça. Ela foi trazida para que toda vez que Davi começasse a tremer de frio, ela deitava com o seu corpo quente sobre o corpo de Davi, restabelecendo a temperatura do seu corpo. Então Davi ele parava de tremer e ele voltava ao seu estado normal, e a mulher era levada para o seu quarto. E um dia o filho de Davi, Salomão, andando pelo palácio, avistou aquela moça.
E quando ele viu ela, irmão, ele gostou dela de primeira. Amor à primeira vista. Quando ele viu ela, ele já gostou. Só que ele não poderia ter um contato direto com ela, afinal ele é príncipe, filho do grande rei Davi. E todos os dias Salomão vai ao mesmo lugar para ver a mesma moça. Só que notícia ruim, irmão, é assim, ó. Chega rápido. E alguém chega correndo em Salomão e diz: Salomão, teu pai morreu. Quando a notícia chega até Salomão, seu coração se entristece. Adonias queria assumir o trono, só que a promessa estava sobre Salomão. Por fim, Salomão assume o trono, e depois que ele assume o trono, o Senhor pergunta para ele o que ele queria, e ele disse: eu quero sabedoria para poder entrar e para poder sair. O Senhor então concede sabedoria a Salomão, e Salomão se torna o rei mais rico que tinha, o mais sábio, o mais bonito, o mais rico. Presta atenção nisso aqui. Salomão tinha tudo o que ele quisesse. Ele tinha a moça que ele quisesse. Ele tinha quanto dinheiro ele quisesse. Ele construiu o templo do Senhor que levou o seu nome, o templo de Salomão, que há quem diz que foi necessário cerca de 70 mil pessoas só para carregar madeira. Estudiosos dizem que havia pedras preciosas debaixo do chão do templo, de tão grandioso que era a construção que ele fez para honrar o Senhor. Escritores dizem que um dia a rainha de Sabá foi convidada para entrar no seu palácio, e quando ela entrou, antes dela desmaiar, ela gritou: não é nem metade do que me disseram. E ela desmaiou, de tão poderoso que era o reinado de Salomão. Para você ter uma ideia, Salomão não se casava com qualquer moça. Era trazida as mulheres mais belas, senão as rainhas de outros lugares, as princesas de outros lugares, para casar com ele. Se perguntasse para uma moça nova qual é o marido dos teus sonhos, ela diria: é Salomão. Salomão era muito bonito. Se ele vivesse nos nossos dias de hoje, ele seria o Miss Mundo. E se morasse no Brasil, seria o Miss Brasil. E se tivesse nessa igreja aqui hoje, seria o pastor. É nós. Aleluia. Bonito demais, irmão. Lindo. Era o sonho de toda moça casar com ele. Então não é à toa que ele teve tantas mulheres. 700. Só que mesmo ele tendo todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata e toda a moça que ele quisesse, ainda tinha uma moça que mexia com teu coração. E o nome dela era Abisag. Só que desde que seu pai morreu, ele não viu mais a moça. Então Salomão, ele toma uma decisão, e ele dá uma notícia à rainha de Sabá, dizendo assim, depois que ela diz para ele que ele precisa conhecer as suas vinhas, e ele dá uma notícia para ela dizendo assim: avise o povo que qualquer dia eu vou descer até as minhas vinhas, para conhecer a minha plantação, para conhecer as cidades vizinhas, e para conhecer o meu povo. A rainha de Sabá sai dando a notícia para todas as cidades vizinhas, dizendo: a promessa é de que Salomão, nosso rei, um dia virá aqui para visitar a sua vinha e para conhecer o teu povo. Aleluia. E para conhecer o teu povo, e a notícia se espalha. Quando a notícia se espalha, estão todos ansiosos, esperando o dia que Salomão vai descer até Sunem. Salomão então, ele decide fazer um tour pelas cidades vizinhas, só que não era tão fácil Salomão não ser notado ao sair do palácio. Por quê? Porque Flávio Joséfo escreve de que toda vez que Salomão saía do palácio, existia cerca de 12 mil cavaleiros que o acompanhavam. E além desses 12 mil cavaleiros que o acompanhavam, existiam 7 atalaias com 7 trombetas na mão do lado de fora do palácio. E toda vez que ele saía pela porta do palácio, as 7 trombetas tocavam, anunciando a saída do rei do palácio. Sendo assim, todos ficavam esperando para ver o grande rei sair. Só que não era tão fácil chegar ao rei, por conta dos seus cavaleiros que o protegiam.
Então eles saíam com a sua coroa, com a sua vestimenta, e quando ele saía, todo mundo queria chegar perto. Só que agora Salomão, chegando no palácio, ele chama os 12 sábios que ele tinha, os 12 príncipes, chama para mais perto e diz assim: eu preciso ir até Sunem. Eu preciso ir até Sunem porque eu preciso ver se eu encontro uma moça que há muito tempo mexe com o meu coração. Então os sábios olham para ele e dizem assim: sabe o que é, rei? É que o Senhor não pode sair assim, porque se o Senhor sair do jeito que o Senhor está, eles vão te acompanhar, vão com o Senhor até onde o Senhor for, e quando o Senhor chegar lá, o Senhor não vai poder ter um contato direto com ela, não vão permitir ela chegar até o Senhor direito. Salomão olha e diz assim: então, já que toda esta glória impede com que eu chegue até a mulher que eu amo, eu estou disposto a deixar tudo isso aqui. Já que a minha coroa impede com que eu chegue até a mulher que eu amo, eu estou disposto a tirar a minha coroa da cabeça. Já que a minha roupa de rei impede com que eu chegue até a mulher que eu amo, eu estou disposto a tirar a minha roupa de rei. Já que os cavaleiros impedem com que eu chegue até a mulher que eu amo, dê a notícia: não preciso dos cavaleiros para me acompanharem. E mesmo que os cavaleiros não me acompanhem, dê a notícia para os atalaias que não é para tocarem as trombetas. Mas e agora, rei? O que o Senhor vai fazer? Eu vou me despir de toda a minha glória para encontrar a mulher que eu amo. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Salomão, sendo rei, tendo tudo, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, toda a moça, ele decidiu deixar tudo para encontrar a mulher que ele amava. Daniel, o que é isso que você está querendo dizer? Você é uma igreja muito inteligente, e você sabe de quem nós estamos falando essa noite. E o que eu estou dizendo para você está escrito em Filipenses, e o que está escrito lá é o seguinte: porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Por quê? Porque ele te amou primeiro. Porque ele te amou primeiro. Porque ele te amou primeiro. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. E sabe o que eu sou mais empolgado com isso? É que Salomão tirou a sua coroa da cabeça. E eu posso me empolgar aqui essa noite, que eu estou sentindo a presença de Deus. Salomão tirou a sua coroa da cabeça, mesmo sendo rei. Preste atenção aqui. Eu abro um parênteses para contar uma rápida história para os irmãos. Na década de 80, a rainha Elizabeth fez um evento para homenagear os reis do mundo. Nesse evento que ela fez, foi chamado 3 homens considerados reis. O primeiro, o rei da música, Roberto Carlos. O segundo a ser chamado por ela foi o rei do futebol, Edson Arantes, mais conhecido como Pelé. E o terceiro a ser chamado por ela foi o rei do evangelismo, o Dr. Billy Graham. Na época não se tinha televisores para anunciar um evento tão extraordinário quanto esse, mas foi divulgado nos jornais. Diante do palácio, a tribuna foi colocada e centenas de milhares de pessoas estavam lá para prestigiar os 3 reis do mundo. A rainha Elizabeth sentada no seu trono, o primeiro a ser chamado foi o rei do futebol, o Pelé. Quando ele assume a plataforma, todos vibram e gritam o seu nome, porque ele mudou a história do futebol do Brasil, com os seus dribles fantásticos. A galera grita o seu nome, e quando ele chega perto da rainha, ela dá a sua mão e ele beija a mão da rainha. Depois de beijar a mão da rainha, ele toma o teu assento, e o segundo a ser chamado é o rei da música,
Roberto Carlos, ele assume a plataforma e ele vai cantar uma música. A música que ele canta toca o coração da rainha. Quando toca o coração da rainha e ele olha para trás, depois de ter cantado, ela está em lágrimas no lugar. Ele se aproxima para beijar a sua mão, para ser honrado por ela. Quando ele vai para ser honrado por ela, ela com lágrimas tira a luva de suas mãos, como sinal de maior honra para aquele homem, o rei da música. Ela dá a sua mão para ele beijar sem a luva. Ele beija a mão da rainha e toma o teu assento. O terceiro a ser chamado é o rei do evangelismo, Dr. Billy Graham. Ele assume a plataforma e ele vai pregar uma mensagem de aproximadamente 15 minutos. E a mensagem que ele prega tem um tema, e o tema é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele continua pregando, e quando dá os 15 minutos ele termina a pregação e ele faz o convite que está acostumado. E o convite é: quem aqui gostaria de aceitar a Jesus como teu Salvador? Centenas de milhares de pessoas saem do teu lugar e se prostram diante de Jesus, diante do altar. Quando ele olha para a rainha não está mais sentada, agora ela está de pé no teu lugar. Ela se aproxima da plataforma, toma a palavra e diz: Dr. Billy Graham, o Senhor viu o rei da música que cantou antes do Senhor. Para ele, como sinal de maior honra, eu tirei a minha luva das mãos para que ele fosse honrado por mim. Mas para este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu não vou tirar só a minha luva, eu vou tirar a minha coroa, a minha coroa, a minha coroa. Tira a coroa da cabeça agora, tira a coroa da cabeça agora, tira a coroa da cabeça agora, tira a coroa, tira a coroa, tira a coroa. Levanta o nível do teu glória, levanta o nível do teu aleluia. Quebra o protocolo, tira a coroa, tira a coroa, tira a coroa. Quebra o protocolo hoje, agora. Isso é tirar a coroa, isso é tirar a coroa, isso é tirar a coroa. Daniel, como assim tirar a coroa? Tem muita gente perdendo para 24 velhinhos que estão no céu, 24 velhinhos que olham para a majestade de Deus e não se aguentam. Quando eles olham, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de ter coroa na cabeça diante do Senhor, então eu me prostro. Tira a coroa, jogo diante do altar, e se a coroa voltar, eu vou tirar de novo. Se voltar, eu vou tirar de novo. Se voltar, eu vou tirar de novo. Eu vou te dar um conselho essa noite, e o conselho que eu te dou é: se for preciso, borra a maquiagem, mas tira a coroa, 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 tira, sobe o teu nível, sobe o nível do teu aleluia, do teu glória, vem na adoração, traz mais a glória dele pra cá, tira, ora macandaraia, era macandura de calabachuri, que ela é macanda, ai. Forgue mi rebai di remasti che mahando di e flaui. Uitsi forgue mi reburgi mi di ergi mi rebai asti. Di mi beui ergi mi rebai. E mataca plastia. E mai di beui. E macandarabassi. E di uitsi forgue mi rebaia. E mansi flovi di che vai. E blauitsi que play a buia. É a glória. É a glória. Eu vou tirar a coroa pra descer, pra me encontrar com você.
Só que pastor Davi, Salomão, ele tira toda a sua roupa, ele se descaracteriza de rei, ele não está mais como rei. E alguém pergunta: mas que roupa devo trazer para o Senhor? E ele diz assim, ó: traz para mim uma roupa de pastor de ovelhas. Mas pastor, por que pastor? Porque, irmão, na época ninguém queria ser pastor, não. Hoje em dia muita gente quer ser pastor, irmão, mas na época não queria, não. Porque pastor era o que sobrava para o povo. Você lembra de Moisés, fugido do Egito? Chegou na casa de Jetro, Jetro falou o quê? Consequência do teu pecado, você vai ser pastor, rapaz. Lembra de Davi? Excluído pelos irmãos, abandonado pelo pai no pasto. Qual é a função? Pastor. Ninguém queria ser pastor, irmão. Quando perguntava para uma moça: aquele rapaz é o homem dos teus sonhos? É. Qual é a profissão dele? Pastor. Então não casa não, filho. Você vai casar com um pastor? Você tem certeza de que você vai casar com um pastor? Tem tanta gente boa aí com uma profissão melhor para você casar. Vai casar com um pastor? Ninguém queria, irmão. E quando ele se veste de pastor, ele vai sair do palácio. Olha para cá. Quando ele sai do palácio, os cavaleiros não o acompanham, as trombetas não tocam, ninguém pede para tirar uma foto, ninguém pede um autógrafo. Sabe por quê? Porque todos só reconhecem o rei pela coroa que usa, mas só os mais íntimos sabem qual é a real aparência do rei. Quem é íntimo sabe, lá vai o rei vestido de pastor. Mas quem não é íntimo está dizendo: lá vai mais um pastor que não tem nem aonde cair morto. E ele sai sem problema nenhum, porque ninguém o reconhece. E parece que eu vejo quando ele diz: me traga uma roupa de pastor, o mesmo Jesus dizendo em João capítulo de número 10, dizendo: porque eu sou o bom pastor. E as ovelhas reconhecem o som da minha voz. Olha para cá. Só que Daniel, ninguém o reconheceu, claro que não. João capítulo de número 1: pois eu vim para os meus, mas os meus não me conheceram. Já que não me conheceram, eu dei o direito para que todos fossem chamados de filhos de Deus. Ele sai do palácio e ele vai em direção a Sunem. O texto não diz em que cavalo ele saiu montado, mas me permita-me conjecturar aqui que ele saiu montado numa jumentinha. E ele foi em direção a Sunem. E quando ele chega lá, irmão, ele vai em direção à sua vinha, se aproximando do lagar. E quando ele chega no lagar, ele vê uma moça, a mesma moça que ele viu lá atrás. O coração dele está galopando igual o cavalo, porque agora nada impede com que ele chegue. Quando ele se aproxima, eles começam a conversar. Dobre a sua atenção aqui. Acredite ou não, a moça gostou do pastor. A moça gostou de quem? De quem? Opa, peraí. Ô Jennifer, então você quer dizer que ela não gostou de Salomão? Ela gostou do? Ah, permita-me, irmão, liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. Existem dois tipos de pessoa. As primeiras, as que são apaixonadas pelo rei. E as segundas, as que são apaixonadas pelo pastor. Você vai entender isso aqui. O que você está querendo dizer, Daniel? É que quem ama o rei, é muito fácil amá-lo.
Porque se eu amo o rei, eu tenho parte em tudo que ele tem. Se eu me caso com o rei, eu tenho parte em tudo que ele possui. Se eu me caso com o rei, muita gente vai me servir. Se eu me caso com o rei, nunca vai me faltar nada. Se eu me caso com o rei, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Se eu me caso com o rei, nunca terei necessidade de nada. Mas e se eu casar com o pastor? Se eu casar com o pastor, eu não sei se amanhã eu tenho. Se eu me casar com o pastor, eu não sei se depois de amanhã vai ter comida na minha mesa. Se eu me casar com o pastor, eu não sei se eu vou andar no melhor carro. Se eu me casar com o pastor, eu não sei se eu vou ter as melhores roupas. Mas e o que muda, Daniel? O que muda é que quem só ama o rei, só ama o que ele tem. Mas quem ama o pastor, ama quem ele é. Quem é você? Quem é você? Você veio aqui para se encontrar com o rei? Ou você veio aqui para abraçar o pastor? Porque quem ama o pastor está com ele em todas as situações. Se tem comida na mesa, eu estou com o pastor. Se não tem, eu estou com o pastor. Se está tudo bem, eu estou com o pastor. Se não está tudo bem, eu estou com o pastor. Mas com o rei não se tem essa estabilidade. Porque quem só vem aqui buscar o que o rei pode dar, pode até receber por um curto período de tempo, mas com a mesma mão que você vem buscar e leva para fora, é a mesma mão que o diabo vai lá e toma o que é teu. Mas agora quem vem buscar simplesmente pelo pastor, vem pra cá com a bênção, e quando sai não sai só. Por quê? Porque o pastor está do lado para fazer com que a bênção permaneça. Eu vou liberar para a tua vida essa palavra com as mãos levantadas. Aquilo que é teu, por amor que você tem ao pastor, o diabo não vai tocar e o diabo não vai levar. Porque é teu, porque é teu, porque é teu, porque é teu, porque é teu. E porque você não adora ele pelo que ele tem, você adora ele pelo que ele é, pelo que ele é, pelo que ele é, pelo que ele é. Um dia Jesus estava andando com os discípulos e atrás dele veio uma mulher cananeia gritando, dizendo: Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? Jesus não responde nada para a moça. Ele continua andando como se ninguém gritasse. Os discípulos chegam desesperados em Jesus e diz: mestre, acode a moça que vem gritando atrás do Senhor. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu não vim para ela, senão para os filhos de Israel. Como assim, Daniel? A mulher estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus diz para os discípulos: ela grita como uma delas, mas ela não é. A primeira coisa que Jesus faz é revelar o caráter mentiroso daquela moça que está buscando Jesus só pelo que ele tem para dar. Jesus não responde nada e continua andando, dizendo para os discípulos: não vim para ela, eu vim foi para os filhos de Israel. E aí ele continua andando, a moça chega perto de Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que Jesus vai dizer: ei, não me é lícito tirar da mesa dos príncipes e lançar aos cachorrinhos. Pelo amor de Deus, irmão. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia ser preso. Ô, irmão, olha aqui que Jesus está dizendo. E Jesus revelou isso aqui para mim, irmão, um dia que eu com a minha esposa estava comendo um lanche. Faz tempo. Faz tempo, irmão. Tinha um cachorro do outro lado da rua e eu com ela conversando. Nada do lanche chegar. Quando o lanche chegou, irmão, o cachorro atravessou a rua, parou do meu lado, olhou com cara triste e balançou o rabo. Eu olhei pra ela e falei assim: você acha que esse cachorro tá aqui porque ele gosta de mim? De jeito nenhum. Ele tá aqui interessado no meu lanche. Eu nem lembro se eu dei, irmão. Mas Jesus não dá, não. Jesus olha para a moça e diz assim: você está vindo atrás de mim não porque você me ama.
fala para mim, por que você está correndo atrás de mim? Aí ela fala o motivo: é porque a minha filha está endemoniada em casa. Olha aqui, ela grita dizendo que ama, ela grita dizendo que adora, ela grita dizendo que ele é, mas o coração dela está dizendo: quando ele me der o que eu quero, eu vou para casa e nunca mais quero ver ele. Só que antes dela conseguir pegar alguma coisa de Jesus, Jesus precisa mudar o caráter dela. Antes de você receber o que Jesus tem para te dar, Ele vai precisar mudar a sua vida, Ele vai precisar mudar o teu caráter, Ele vai precisar mudar a tua base, Ele vai precisar mudar o seu interior, porque depois que Ele te mudar e te colocar na posição que Ele quer, Ele vai te dar o que você precisa. Olha aqui, olha Jesus mudando a moça. Pastor Davi, a moça recebe 3 não de Jesus. O primeiro não qual é? Jesus ficando em silêncio. O segundo não qual é? Eu não vim para ela, senão para os filhos de Israel. O terceiro não qual é? Não me é lícito tirar da mesa dos príncipes e lançar aos cachorrinhos. Depois de Jesus dizer 3 vezes não para ela, sabe o que ela faz? Ela corre na frente dele e dobra o joelho diante dele. E o texto vai dizer: e ela começou a o adorar. Quando ela começa a adorar a Ele diante do não, Jesus olha para ela e diz assim: agora você entendeu, pode ir para casa que a tua filha já está curada. Por que, Daniel? Porque Jesus falou para ela assim, ó: se eu te disser não, eu quero que você esteja aos meus pés. Se eu te disser não pela segunda vez, eu quero que você esteja aos meus pés. E quando você pedir pela terceira vez, se eu disser não, esteja aos meus pés. Porque quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você pede, mais você recebe. Sai da posição de servo e entra na posição de filho. Sai da posição de servo e entra na posição de filho. Porque ele disse: porventura um filho pediria pão e o pai daria pedra? Peça, 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 peça que ele vai te dar. Mas o princípio de tudo é a adoração. Eu já estou encerrando, irmão. Olha aqui o que acontece. Ela gosta do pastor, porque ela gosta do que ele é. Olha a conversa dos dois. Ele olha para ela e diz assim: vejo que tu trabalha com vinho. E ela diz: claro. E ela começa a contar a história. E a história dela, irmão, chama a atenção dele, porque ela diz assim: eu trabalho para sustentar os meus irmãos. Eu trabalho para sustentar a minha casa porque sou pobre. E ele olha para ela e diz assim: e você gosta do que faz? Olha aqui, olha o que ela responde: eu não gosto, eu amo o que eu faço. A resposta dela chama a atenção de Salomão. Por quê? Porque ela está trabalhando debaixo de sol para sustentar a família e ama o que faz. E ele pergunta: por que você ama? E ela diz assim: é porque o vinho que eu piso não é qualquer vinho. O vinho que sai daqui é servido na mesa do meu amado. O vinho que eu piso aqui, ele sai daqui dos meus pés e ele sobe para o palácio, e o meu rei pega a sua taça e toma o melhor vinho que eu faço. Quando Salomão escuta isso, ele se apaixona ainda mais. Sabe por quê? Porque ela está trabalhando e servindo o melhor vinho na mesa do rei. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus te ama, mas ele te ama ainda mais se o que você faz para ele é com amor. É com amor. É com amor. O trabalho que ele te deu, você faz por obrigação ou faz porque ama? O que ele te chamou para fazer, você faz porque tem que cumprir a agenda, ou você faz porque você ama o teu amado? Ela diz assim: eu trabalho para o meu rei e eu trabalho com muito amor. Depois disso, ele olha para ela e diz assim: vejo que as tuas vestes são brancas. Como trabalhar em um serviço que suja tanto com vestes brancas? Porque
quando você pisa, o suco pode espirrar e manchar a tua roupa. Ela olha para o pastor e diz: sabe o que é, pastor? É que existe uma promessa. E a promessa é de que o meu rei um dia visitará a sua vinha. E desde que a promessa foi feita, todos os dias quando eu termino o meu trabalho, eu desço no ribeiro, tiro as minhas vestes sujas e começo a lavar as minhas vestes. Porque quando o meu rei vier, eu quero que me encontre com as vestes limpas. Quando o meu rei vier, eu quero que ele me encontre com as vestes brancas, para ele ver que eu não estou esperando ele de qualquer maneira, mas que eu estou esperando ele com as minhas vestes limpas, mesmo trabalhando em lugar onde as pessoas sujam, mesmo estando em lugares onde as coisas podem me manchar. Todo dia eu desço no ribeiro e começo a me limpar. Eu começo a me limpar. Eu vou liberar sobre a tua vida. É noite de tirar as vestes manchadas e lavar no ribeiro, porque o teu rei virá. O teu rei virá, 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 o teu rei virá. Se coloque de pé adorando comigo, adorando comigo. Quando ela diz isso para ele, ele não se aguenta, olha para ela e diz: tu sabe quem fala contigo? E ela diz: claro que sei, tu és pastor. E ele diz assim: tu pensas que eu sou pastor, mas eu sou Salomão. Quando ele diz isso para ela, irmão, ele fala para ela assim: ó, espera aqui, trabalhando, porque eu vou voltar para casa, mas eu vou voltar aqui para te buscar. Ele se retira, e alguém pergunta no versículo 1 do capítulo 6: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? E ela responde: o meu amado se retirou, foi para o teu jardim para colher lírios e descansar. Mas eu sei que eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando ele se retira, ele vai para o palácio, e ele chega, os sábios chegam diante dele e diz: achou? E ele disse: achei. Reúna todos e diz que nós vamos voltar para Sunem. Mas agora vai vestido de pastor? E ele diz: não. A roupa de pastor eu deixo para trás. Traz para mim minha roupa de rei. Pega a minha coroa que está guardada e traz de volta. Pega lá o meu cinturão. E se eu pudesse dizer como ele está agora, para voltar aqui, eu diria que ele estaria com o seu cabelo branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes brancas, os seus pés como latão reluzente, e na sua vestimenta está escrito Rei dos Reis. Depois que ele assume todo o seu trono de novo, ele diz assim: manda os cavaleiros se prepararem, porque eu sairei do palácio. Depois que ele manda a notícia para os cavaleiros, ele diz: corre alguém na frente e manda os atalaias prepararem as trombetas. Quando está tudo preparado, ele diz: manda trazer o meu cavalo que eu vou sair.
Quando ele está pronto e ele sai do palácio, os cavaleiros se aproximam. O primeiro atalaia olha o rei de longe e toca sua trombeta. O segundo toca sua trombeta. Sendo assim, os 7 tocam suas trombetas. E quando a trombeta toca, Abisag trabalhando, o meu rei está saindo do palácio. Olha o trabalho parando. Já que saiu, acabou o trabalho. Por que acabou o trabalho agora? Porque a promessa se cumpriu. Eu já não sou mais daqui. Eu sou da casa do meu amado. Olhe para cá. Olha a posição que você está. Trabalhando. Mas não para de trabalhar, irmão. Porque ele vai voltar para te buscar trabalhando. E ela está trabalhando. Você só vai parar de trabalhar quando você ouvir a trombeta tocar anunciando que o teu rei está vindo. E daqui a pouco, quando a trombeta tocar, você vai parar de trabalhar. Por que, Daniel? Porque já as primeiras coisas são passadas. Por que você vai parar de trabalhar? Porque lá não haverá mais trabalho, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais morte, porque já as primeiras coisas são passadas e tudo